as graças de Allah subhanahu wa ta'ala e também merecermos uma boa vida e merecermos, depois da nossa morte, merecermos o Akhirat. Na verdade, quando eu fui convidado para hoje debruçar-me e falar para esta nação, maioritariamente jovem, e pessoas empenhadas na prática do bem, ficou difícil escolher o tema para que vir falar. Mas eu disse, os dias em que nós vivemos, nos momentos em que nós nos encontramos, em Moçambique, como um espaço territorial que nós nos encontramos, há que trazer um tema que possa, de alguma forma, encorajar a mim, como palestrante, e encorajar a vós, como pessoas que estão a me escutar, e encorajar, de alguma forma, para o incremento das nossas boas práticas, e essas boas práticas venham, no entanto, trazer um fruto, um resultado, um ganho para aqui no Dunya, assim como termos um ganho no Akhirat. É esta razão, ou seja, é por esta razão, meus caros irmãos e minhas irmãs, que eu tentei trazer um tema, ou elaborei um tema, cujo o título é Os efeitos do imã na vida do crente muçulmano. Dizia que o nosso tema é sobre os efeitos do nosso imã na nossa vida diária. Quer dizer, se eu sou muçulmano, o segundo passo é eu ter a fé, porque nem todo muçulmano é crente, mas todo crente é muçulmano. Nem todo muçulmano é crente, mas todo crente é muçulmano. Então, daí que vamos tentar trazer um tema que vai retratar, que vai falar sobre o efeito do nosso imã. Por outra, quais são os ganhos que nós adquirimos quando temos imã? E esses ganhos devem refletir no nosso dia a dia, assim como devemos ter esses ganhos no Akhirat. Então, o nosso tema, os efeitos do imã na vida do crente. O efeito, na verdade, sabe-se o que é efeito? É aquela coisa que nos influencia, aquilo que é o ganho. Esta é uma parte que nós podemos explicar que o efeito é toda aquela ação, o ganho de qualquer ação que nós vamos adquirir. Este chama-se o efeito. A questão da crença na religião islâmica é aquilo que o professor sallallahu alaihi wasallam disse, que a fé, ela está aqui e apontou no seu peito por 3 vezes. Por isso, na explicação da fé, disse al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. A fé é aquilo que fica, no entanto, dentro do coração, mas também é consubstanciada com a prática de boas ações. Então, os efeitos, já sabemos que é efeito. A palavra crente, os efeitos da crença, ou seja, os efeitos do imã, o imã é aquilo que está no nosso coração e não é visível. Por isso, o professor sallallahu alaihi wasallam dizia, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, o temor está aqui, o temor está aqui. Para dizermos que, meus caros irmãos, a fé, a crença que nós temos para com Allah subhanahu wa ta'ala, que o imã, este não é visível. Mas a sua visibilidade está em nós acreditarmos, e essa crença, a sua influência, o seu efeito, é, no entanto, ir em consonância com a prática das boas ações. Meus caros irmãos, neste tema, os efeitos do imã na vida do crente, vamos trazer 6 ganhos. E gostaria que depois dessa nossa palestra, cada um de nós que está aqui, os outros que forem escutar essa palestra, questionarem-se. Eu sou crente, acredito em Allah, pratico o salat, cumpro com aqueles 5 pilares, e a fé, o imã, tem o seu efeito. E este efeito começa aqui no Dunya. Será que eu já ganhei? Já tive algum ganho por eu ser um crente muçulmano? Meus caros irmãos e minhas irmãs, a nossa religião islâmica não é simplesmente uma religião espiritual. Repito, que a nossa religião islâmica, ela não é simplesmente uma religião espiritual. Eu me explico melhor. Espiritualidade
é pensarmos que nós somos muçulmanos, que nós adoramos Allah e simplesmente eu esperar a recompensa disso depois da morte. Não é assim. A nossa religião islâmica não é espiritual. É espiritual, sim, tanto espiritual como material. Material, referimos-nos que quando o Islã promete alguma coisa, que faça isto, você terá recompensa disto. Esta recompensa, este bem-estar, começa o seu efeito aqui no dunya. Daí que vamos aprender, meus caros irmãos, os efeitos do imã na vida do crente, esses efeitos devem começar a refletir no nosso dia a dia. Quem tem imã deve balancear hoje, deve se medir hoje. Será que o que é eu ganho por ser crente? O que é eu ganho por ter fé? O que é eu ganho por ser um muçulmano? Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei os jines assim como os humanos, senão para me adorar. É uma essência da vida. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Eu não quero que eles me sustentem, não quero nenhum rizqui deles. E nem quero que eles me alimentem. Significa o que é isto? Que Allah subhanahu wa ta'ala cabe-lhe, enquanto você é crente muçulmano, ele assumir tudo aquilo que são suas dificuldades da vida. Allah subhanahu wa ta'ala assumir toda a sua vida diária. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. O primeiro ganho que nós temos, meus caros irmãos, se nós tivermos fé em Allah subhanahu wa ta'ala, e nós já explicamos o que é fé, se nós tivermos fé em Allah subhanahu wa ta'ala, saibamos que nós temos ganhos a partir do dunya. Você nunca pode esperar simplesmente ir colher os frutos no Akhirat. Estamos a trazer evidências do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Man amila salihan, quem dentre vós fizer o bem, min dhakarin aw untha, seja homem ou mulher, qual é a condição? Wa huwa mu'minun, enquanto ele é crente. Quem dentre nós fizer o bem, seja homem ou mulher, aqui estamos a aprender, meus caros irmãos, o que está a se discutir nos dias de hoje, aquilo que se diz igualdade de gênero. Igualdade de gênero não é uma aula que o Ocidente está a trazer hoje. Não é uma lição que nós devemos colher dos outros. É uma lição que o Coran já nos ensina. Man amila salihan min dhakarin aw untha, quem fizer o bem, seja homem ou mulher, aqui igualdade de recompensa. Wa huwa mu'minun, sendo um crente, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nós concederemos a boa vida. Você como crente tem essa boa vida. Se é uma promessa de Allah, quem dentre vós fizer o bem, seja homem ou mulher, enquanto tiver o imã em Allah, Allah lhe concede a boa vida. Será que nós temos essa boa vida? Será que nós conseguimos fazer o nosso negócio? Conseguimos trabalhar? Allah abençoar nas nossas vidas? Allah dar-nos o bem-estar? Poucos conseguem isto. Poucos conseguem ter esta boa vida. O que é que se passa? Como se diz em inglês, question mark. Ponto de interrogação. É preciso rever a sua fé. É preciso rever o seu imã. O que é que está a falhar? Sou crente. Allah prometeu que quem fizer o bem, seja homem ou mulher, e acreditando em Allah subhanahu wa ta'ala, tendo fé, Allah vai lhe conceder boa vida. E a minha vida toda está só a dar curvas. E Allah, meus caros irmãos, eu já disse que a nossa religião islâmica não podemos olhar simplesmente como uma religião espiritual, onde eu faço uma ação, espero a sua recompensa quando eu morrer. A recompensa começa aqui no dunya. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, e é um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Rabbana, e é um dua que todos nós fazemos dia a dia em cada salat. Rabbana atina fi dunya hasana
wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah, conceda-me o bem aqui no dunya, assim como no akhirat, e afasta-me o castigo do Jahannam. Significa o quê? Que nós devemos viver bem aqui no dunya, e para vivermos bem aqui no dunya, é preciso termos a nossa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala profunda, que é o iman. E se você fizer isto, e se você tiver essa ligação para com Allah, e Allah aceitar suas ações, saiba que Allah disse: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Nós concederemos a boa vida. Meus caros irmãos, os efeitos do iman, dentre os ganhos que nós temos ao termos fé em Allah subhanahu wa ta'ala, é que Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos o poder. Repito, que quem tiver fé em Allah subhanahu wa ta'ala, e esta fé é estar em consonância com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, não estar ligada a nenhum orgulho, não estar ligado a esta fé que você ostenta, que você tem, para ser visto, Allah vai te empoderar, Allah vai dar o poder aqui no dunya. Vocês podem questionar isso. Sheikh, você está a falar de fábulas aqui, lendas. Não estamos a falar disso. Na semana passada, eu estive a falar dos efeitos da prática de boas ações. Hoje, não confundirmos, porque os versículos são os mesmos. Não confundirmos entre os efeitos da prática das boas ações, é um assunto, os efeitos do imã é outro assunto, é o que estamos a tratar hoje. Em que a primeira coisa que nós temos como ganho, quando temos fé em Allah subhanahu wa ta'ala, é Allah nos conceder a boa vida. Allah disse: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Allah dá um exemplo, que se um povo, como o povo de Maputo, ou qualquer uma outra nação, amanu, eles tivessem fé em Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw, e temor a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah disse: lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Nós abriríamos as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala nos céus, assim como na terra. O efeito do nosso imã. Meus caros irmãos, dentre as coisas que nós ganhamos, dentre os efeitos do imã na vida do crente, é que Allah subhanahu wa ta'ala empodera-nos. Allah dá-nos o poder como muçulmanos. E quando é que você pode ganhar o poder? Você pode só ganhar o poder aqui no dunya quando você tiver fé em Allah subhanahu wa ta'ala, quando você tiver temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, é uma fábula, é uma lenda, não é lenda. Meus caros irmãos, vamos visitar a história de Yusuf alayhi salatu wa salam, um nabi, um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, que todos nós sabemos da sua passagem, da sua história. O Yusuf alayhi salatu wa salam sofreu ibtilá, o Yusuf foi testado, o Yusuf foi lançado no poço, o Yusuf foi vendido como um escravo. E nessa venda, ele foi comprado numa casa real. O Yusuf alayhi salatu wa salam, depois dele ter crescido, a própria rainha, a esposa do rei, veio assediar o Yusuf. Uma passagem muito conhecida, muito bonita no Corão. Nesta passagem, o Yusuf alayhi salatu wa salam, quando a rainha disse: eis-me aqui, eu estou aqui, usufrua de mim. O Yusuf alayhi salatu wa salam disse: ma'ad Allah. Ele disse que eu peço refúgio, eu peço apoio a Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Allah subhanahu wa ta'ala foi aquele e continua a ser aquele que, no entanto, deu-me e facilitou-me, deu-me boas condições aqui. Por que eu vou cometer o pecado? Por que eu vou me envolver consigo? E chama-se o quê? É temor, é taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. O Yusuf alayhi salatu wa salam, mesmo assim, a rainha, a esposa do rei, daquela altura, ela disse que este indivíduo, se ele não fizer o que eu lhe peço, que é, no entanto, dormir comigo, ele vai sofrer as piores consequências. E Yusuf alayhi salatu wa salam, como sabem, meus caros irmãos, foi, no entanto, injustamente detido. Foi injustamente colocado na prisão.
Mas mesmo assim, o Yusuf alayhi salatu wassalam teve paciência. O Yusuf alayhi salatu wassalam, estando na cadeia, porque Allah tinha lhe dado conhecimento, ele interpretou alguns sonhos que o rei tivera naquela altura. Chegou uma fase em que o Yusuf alayhi salatu wassalam foi chamado pelo rei e em recompensa o rei colocou o Yusuf alayhi salatu wassalam como governante, como ministro do tesouro. Assim Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Desta forma nós demos o poder ao Yusuf alayhi salatu wassalam. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Ele regozija, ele usa este poder, ele tem o poder no dunya assim como ele quiser. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. Nós concedemos o nosso poder a quem nós quisermos. Quando é que Yusuf alayhi salatu wassalam teve o poder? O Yusuf alayhi salatu wassalam teve o poder quando ele passou de todos os testes, quando ele negou de praticar o pecado, porque tinha fé, tinha temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Desta forma, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu Yusuf alayhi salatu wassalam, tornou-se em governante, tornou-se em ministro do tesouro, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse que desta forma nós concedemos o poder ao Yusuf alayhi salatu wassalam. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Ele regozija na face da terra como quer. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. Nós concedemos a nossa misericórdia, o nosso poder a quem nós quisermos. Será que é isso só? Allah disse: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا. E a recompensa do Akhirat é melhor para aqueles que têm fé, que têm imã. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. E temem Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, dentre os efeitos e as recompensas que nós temos em termos fé em Allah subhanahu wa ta'ala, está em Allah subhanahu wa ta'ala dar-nos a segurança nas nossas vidas. A nossa fé, ela deve refletir no nosso dia a dia, nós termos a proteção, nós termos a segurança, porque, meu caro irmão e minha cara irmã, por mais que você tenha os melhores seguranças do mundo, quando você não tiver a segurança de Allah subhanahu wa ta'ala, você não está seguro. Quantos aqui andam de arma? Quantos aqui andam com segurança? Quantos aqui acham que estão protegidos? Mas quando querem ser levados, são levados como se não fossem indivíduos, como se fossem moscas, como se fossem formigas. Por quê? Porque não tem a segurança de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é que nós podemos ter a segurança de Allah subhanahu wa ta'ala? Quando nós tivermos fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah subhanahu wa ta'ala promete que aquelas pessoas que creem em Allah, aquelas pessoas que têm fé em Allah subhanahu wa ta'ala, o versículo é longo, mas disse: وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah subhanahu wa ta'ala irá, no entanto, trocar o seu medo para uma segurança, uma tranquilidade. O exemplo disso, os exemplos disso, meus caros irmãos, são patentes. Quantos, como eu dizia, têm poder? Quantos têm segurança? Quantos nas suas casas têm tipo de segurança, etc, etc. Mas quando você não tem a proteção de Allah, você é levado, você é escoraçado da pior forma. E quantos, por outro lado, não têm segurança nenhuma? Não tem segurança privada, na sua casa nem portão tem, mas porque tem fé em Allah subhanahu wa ta'ala, porque confia em Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa dorme um sono tranquilo e pode vir um ladrão, pode vir um sequestrador, não conseguir fazer nada, você escapar, porque você está na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, este tema, muito importante, muito vasto e longo, vou terminar com 2 ganhos que nós podemos ter aqui no dunya quando nós tivermos fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E depois vamos terminar respondendo à questão: por que essas promessas de Allah, por que essas garantias que Allah nos deu
não acontece em muitos indivíduos, não acontece com muita gente. Em acreditarmos e em termos fé em Allah subhanahu wa ta'ala é um ganho de ter solução de qualquer problema que nós tivermos. Quem confia em Allah, quem tem fé em Allah, ele tem solução de tudo quanto ele estiver a enfrentar. Toda aquela pessoa que teme Allah, toda aquela pessoa que sua vida entregou a Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem solução dos seus problemas. O pequeno, a pequena ação que ele fizer, o pouco que ele for ganhar halal, Allah dá baraka. E quantos aqui têm milhões, mas eles vivem dificuldades talvez piores que um desempregado? Quantos de nós, nossos patrões, têm bilhões de bilhões, milhões de bilhões de dinheiro, mas porque não tem fé em Allah, porque Allah não aceitou as suas ações, esta pessoa vive das piores maneiras, vive das piores formas, vive pior que seu próprio empregado. Porque você não tem fé, porque Allah não cria soluções para si, porque você está a maltratar o trem com seu dinheiro, porque você está a desobedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, porque você é aquela pessoa que anda com arrogância na face da terra. Allah disse: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Aquela pessoa que teme Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah lhe dá solução, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, e Allah subhanahu wa ta'ala lhe sustenta da forma que ele não sabe, que ele não imagina. É o efeito do imã. Meus caros irmãos, eu dizia no início que cada um de nós, depois dessa nossa palestra, deve parar se questionar. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que diz: Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah não contraria a sua promessa. Aquilo que ele prometeu vai acontecer. E Allah prometeu que quem tiver o imã nele, em Allah subhanahu wa ta'ala, vai lhe conceder a boa vida, vai lhe dar a segurança, vai lhe dar a solução em seus problemas. Não está acontecendo comigo por quê? Essa é que é a grande questão. Não está acontecendo, essas promessas não acontecem em você como indivíduo, porque Allah não aceitou. Porque a sua fé, quem controla é Allah, a sua fé não somos nós que controlamos. A sua fé não vamos medir pela sua barba, a sua fé não vamos medir pela sua roupa, a sua fé não vamos medir pela sua vestimenta, a sua fé não vamos medir porque você fez mesquita, a sua fé não vamos medir porque você patrocinou. Não é isso. Quem sabe da sua fé é Allah subhanahu wa ta'ala. E se isto não estiver a refletir na nossa vida, saiba, meu caro amigo, meu caro irmão, que alguma coisa em si está a falhar. E esta coisa que está a falhar em si é uma coisa tão pequenina que muitos não sabem. Chama-se sinceridade. Você fazer isto, ter a fé, fazer as boas ações, somente para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E tentar cada vez mais renovar a sua fé, dizer que tudo isto estou a fazer somente para seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Meus caros irmãos, para terminar, um dos ganhos que nós temos ao termos imã, ao termos fé em Allah subhanahu wa ta'ala, é uma recompensa sublime, é uma recompensa tão alta, é uma das melhores recompensas que nós vamos ter, que é Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Aquelas pessoas que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas pessoas que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala e fazem o bem, e praticam o bem, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Essas terão como sua recompensa o jannatul firdaus. Esses, meus caros irmãos, são os efeitos do imã na nossa vida diária. Quem, a partir de hoje, não estiver, no entanto, a viver bem no dunya, a viver insegura, a não ter o poder, não ter o empoderamento e a sua vida não ter solução, essa pessoa deve parar, se questionar. Repito,
que aquela pessoa que não tiver esses efeitos na sua vida, ele deve parar, se questionar. Ya Allah, vivo em dificuldades, faço doar, levanto as minhas mãos, você não me dá solução. Ya Allah, você prometeu dar a boa vida ao crente muçulmano, eu não estou a ter. Ya Allah, eu não estou a ter emprego. Ya Allah, eu não estou a ter poder aqui no dunya, estou a me desprezar. O que se passa? Você deve voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, mudar a tua intenção, voltar a Allah subhanahu wa ta'ala para ter a sinceridade. Aquilo ma tasma'un. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.